Só me achar aqui. Então, pessoal, meu nome é Paulo. Eu estou trabalhando aqui na organização do FISLE, na parte do temário, e também faço parte da comunidade de software livre de Curitiba. E atualmente sou curador de software livre da Campus Party Brasil. Na Campus Party do ano passado, lá em São Paulo, a gente fez esse mesmo painel, né? Você se lembra disso? No passado. E era uma discussão sobre a produção de material, como revistas, fanzines e flyers e algumas coisas assim, mais focado, na verdade, a discussão lá foi bem genérica, foi mais a parte gráfica toda, só que aqui a gente está focando mais na parte de produção de revistas, porque o João, aqui à minha esquerda, produz a revista Espírito Livre, e a Eliane, aqui à minha direita, produz a revista LibreOffice Magazine. Então a gente segmentou essa discussão. Aqui a gente vai discutir sobre as revistas e vai ter um outro painel amanhã sobre a discussão de ilustrações gráficas, produção de ilustrações gráficas com software livre. Bom, eu vou pedir inicialmente, a ideia é fazer um bate-papo bastante informal, a gente não tem slide, não tem apresentação, nada, porque deve ser bastante informal mesmo. Então eu vou pedir inicialmente para cada um se apresentar, dizer o que é essa revista, o que cada um deles faz nessa revista, para depois a gente abrir para fazer algumas perguntas. O João começa, então. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado à organização do evento. Eu venho representar a revista Espírito Livre. O Eduardo Lucas também é um colaborador e está aqui com a gente, está aqui na plateia. A revista nasceu há 6 anos atrás, aproximadamente, e surgiu de uma demanda que a gente havia detectado, que era a utilização não só de materiais relacionados a software livre em revistas, mas que essas revistas fossem produzidas utilizando software livre. O que foi identificado? Haviam várias revistas relacionadas, e que falavam sobre software livre, mas que no fim a gente sabia que essas publicações não eram publicações produzidas com software livre. E aí nós começamos a fazer isso através de vários incentivos. Um deles, na ocasião, era a revista do BR Office, da qual eu também fazia parte. Bom, o projeto foi surgindo, foi evoluindo. Depois de 6 anos, nós temos aí 70 e poucas edições lançadas. Estamos em 2 idiomas, estamos em português, lançada aqui no Brasil, e em espanhol, lançada a edição paraguaia. Já estamos partindo para a 3ª edição da edição paraguaia. E o processo de colaboração é o foco do trabalho. Os textos são enviados por colaboradores de forma voluntária. A revista é publicada como Creative Commons by SA, quer dizer que o colaborador, ele ainda, além de ser o dono, do seu texto, ele tem a possibilidade de pegar esse texto e continuar republicando ele onde ele achar melhor. E isso também abre margem para que outras pessoas façam o mesmo com o restante dos textos. Então, outros colaboradores com outras iniciativas, sejam blogs, sejam revistas, podem pegar o conteúdo e podem republicá-lo também, obedecendo às normas da Creative Commons by SA. Bom, o projeto se desdobrou em outros subprojetos. Hoje a gente tem a TV Espírito Livre, tem o Fórum, que é um evento também. Então, a revista que começou sendo um dos projetos, hoje é parte de um projeto maior que a gente chama de Rede Espírito Livre, que compõe um guarda-chuva de vários subprojetos. A princípio é isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliane Domingos, eu faço parte da comunidade do LibreOffice. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu tenho uma empresa de tecnologia e uma empresa de espaços virtuais, de escritório virtual.
Hoje, esse ano vai completar 3 anos do projeto da revista LibreOffice Magazine. Eu sou uma das editoras, juntamente com a Vera Cavalcante, de São Paulo. Nós definimos que a revista teria uma publicação bimestral, uma revista com conteúdo de matérias relacionadas à suíte de escritório LibreOffice, onde teriam dicas, reportagens, cases sobre implantação do LibreOffice, não só no Brasil como em outros países. E, além disso, a gente tem uma seção chamada Espaço Aberto, que a gente abre para outras comunidades ou outras pessoas que queiram escrever sobre tecnologias abertas. A revista, ela hoje tem em torno de 20 colaboradores, mas são colaboradores que vão e voltam, mas sempre está completozinho assim o time. As pessoas mandam os textos para a gente, porque a gente define datas de corte para envio, recebimento de matérias. Essas matérias elas passam por revisões, depois a gente entra no processo de diagramação e depois tem a diagramação final. Essa revista é toda desenvolvida no LibreOffice, ou seja, no módulo de desenho do LibreOffice, eu não sei se todo mundo aqui conhece, que é o Draw. Acho que todo o esforço da gente em preparar essa revista no Draw tem por objetivo ressaltar um pouco a ferramenta de desenho. Por quê? Porque quando se pensa numa suíte de escritório, se pensa em editor de texto, planilha e apresentação. Então, a gente dá uma oportunidade para que as pessoas vejam que a ferramenta de desenho ela tem um poder grande para poder fazer várias coisas, não só essa revista que a gente faz. Tem outras ferramentas, como o Scribus, que é uma ferramenta livre, que inclusive é a ferramenta que a Espírito Livre faz a revista. Mas eu optei por fazer pelo LibreOffice para mostrar para as pessoas que é possível. Se é possível você fazer um jornal, é possível você fazer cartaz, o que você imaginar ali você pode fazer. Nós temos por hábito fazer as chamadas de divulgação, de chamadas de trabalho. Então, a gente divulga isso em todos os canais do LibreOffice e em outras redes. A Espírito Livre também divulga essas chamadas, como também divulga os lançamentos da revista. E o nosso objetivo único e exclusivo é o compartilhamento do conteúdo. A nossa última edição que saiu agora, que é a edição 17, ela teve como tema de capa o LibreOffice em escritórios de advocacia. A gente sempre faz assim, dá um destaque, seja para o que for, ou para uma entidade, ou para alguma categoria, né? No caso dessa última vez foi de advogados, mostrando que escritórios de advocacia têm condições de utilizar uma suíte de escritório como o LibreOffice no seu trabalho no dia a dia. É tentar quebrar esse tabu de que não é possível usar uma outra ferramenta que não a suíte Office da Microsoft. Então, o que eu acho também muito interessante quando você está trabalhando nesse projeto da revista é que os colaboradores se sentem muito agradecidos. Eu me sinto muito agradecida de receber a matéria deles, o conteúdo deles. Mas eles ficam imensamente agradecidos de terem as suas publicações. Sabe? Eu sinto que esse projeto hoje, o crescimento dele, também tem aquela coisa de... Eu estou fazendo... A pessoa que escreve, ela deve... Imagino eu que ela pensa, estou fazendo algo útil para alguém compartilhar a informação, e ele fica gratificado de estar sendo valorizado. Porque, bem ou mal, ele está se divulgando ali. Às vezes tem pessoas que escrevem livros sobre tecnologias abertas, eles ficam meio assim, eu posso divulgar o meu trabalho? Claro que pode, deve. Nós temos que abrir canais cada vez mais, seja na revista do LibreOffice ou na do Espírito Livre, oportunidades dos profissionais, das empresas que estiverem usando tecnologias, até desenvolvendo alguma coisa onde ela entrega o código, porque a gente tem que divulgar. Eu acho que o nosso papel é esse. A revista do LibreOffice ela é uma revista eletrônica, ela tem um formato PDF. A gente faz questão de disponibilizar o arquivo fonte da revista para que as pessoas não pensem que a gente fez num outro software qualquer que não o LibreOffice, achar que a gente está mentindo. E a gente pega e disponibiliza isso gratuitamente, também Creative Commons. As pessoas podem utilizar, inclusive tem outras comunidades em outros países
que tem muita vontade de fazer a revista, porque a revista ela não é um projeto brasileiro, ela é um projeto internacional, mas só que o Brasil, né, foi lá, meteu a mão e fez a revista. Então, a gente já está partindo para o 4º ano da edição da revista. Então, assim, eu acho que, aproveito aqui e faço o convite, se vocês quiserem escrever, a próxima edição vai sair em agosto, faz jabá também, tá? A próxima edição vai sair em agosto, quem quiser escrever ou sobre o LibreOffice ou sobre qualquer outra tecnologia aberta, mandar um e-mail para a gente, redação@libreoffice.org. É isso. Mas aqui tem os sites da Espírito Livre e da LibreOffice, para quem não conhece. João, você comentou que hoje o projeto é mais do que a revista, né? Você começou com a revista. O que ocorre é que em 2009, quando a gente começou com a revista, o projeto era criar mais um veículo de mídia, né, que pudesse fazer o que basicamente a Eliane falou, né, distribuir informação de forma que as pessoas tivessem acesso de forma gratuita, né, e pudessem ter acesso a isso, além de sem custo, pudessem contribuir. A ideia, pelo menos dos projetos da Espírito Livre, assim como os do LibreOffice, são de colaboração. Existem mecanismos que nos permitem que isso torne-se realidade, e aconteceu. Se eu for nas edições ali, isso. E aí a gente tem as edições, né, a última que a gente lançou foi da Campus Party, né. A gente tem alguns modelos, eu acredito que um pouco diferenciados da LibreOffice Magazine, que eu acho que é até bacana que sejam diferentes. O nosso modelo de recebimento de conteúdo, ele não para, então, ao invés de eu estipular uma data para recebimento, eu simplesmente digo, está sempre aberto, porque como a gente tem várias edições saindo, sejam em português, sejam em espanhol, a gente primeiro pergunta para o colaborador, o conteúdo será disponibilizado em Creative Commons, ele já sabe disso. A segunda coisa que a gente informa para ele o seu texto poderá ser publicado no site da revista. Então, ele sabe que o texto, pelo menos em um veículo, sairá. E a terceira coisa que a gente diz nós poderemos traduzi-lo ele para outro idioma. Sempre que isso acontece, o autor, evidentemente, fica ciente disso, e para poder exatamente ter como acompanhar, né? A cada mês que nós lançamos as edições, os colaboradores, assim como na LibreOffice Magazine, vêm e vão, né? E aí os que ajudaram essa edição não são os mesmos que vão ajudar na próxima edição, a não ser na revisão, né, que curiosamente e orgulhosamente é feita pela mesma revisora da revista LibreOffice. Eu acho assim, isso bacana demais a conta, a Vera Cavalcante, que não veio, né, inclusive, né, diga-se de passagem, que dá um couro nela. E aí a Vera ajuda tanto na colaboração e na edição. Ela está como editora na LibreOffice Magazine, e conosco ela é revisora, muito boa, né, ela consegue achar erro até onde não tem. E a partir daí, vários projetos foram surgindo. O Fórum Espírito Livre é um outro propósito, que é um propósito de eventos pequenos que ocorram em várias cidades de forma itinerante, né? Já corremos aí várias cidades. A próxima edição é em Santa Teresa, no Espírito Santo, em 24 e 25 de setembro. E o propósito é exatamente o mesmo, a chamada de trabalhos está aberta, você pode entrar, pode se inscrever, o evento é gratuito, os minicursos são gratuitos, a gente vai ter uma maratona de programação lá, promovida pelo pessoal da Mozilla, também de forma gratuita. Eu entendo que a economia em volta do software livre, ela permite que os eventos possam, sim, serem gratuitos, e que existem possibilidades de modelos de negócio em torno disso. A Eliane foi muito bem, disse quais são os dela. Eu sou professor, sou consultor também. Então, quer dizer, apesar da revista ser gratuita e aberta, né, nós temos as nossas atribuições profissionais. Né? O fórum.espiritlivre.org. Isso. Pode entrar aí, pode clicar no meio aí para abrir a 11ª. E aí a gente estamos com um evento lá em Santa Teresa. Quem for do Espírito Santo está convidado. Quem não for do Espírito Santo está convidado. A terra do vinho, da cachaça. Vamos fazer um evento muito bacana dentro do IFES de Santa Teresa. As inscrições estão abertas. E as outras edições estão ali no cantinho também. Quem quiser ver as outras edições que nós tivemos. Tivemos em Belém, em Cachoeira do Mirim, Vitória, Serra. A ideia do evento é ser itinerante.
né? Algumas edições são temáticas da revista, né? Como a do Fisley, da Campus, do Latinware. Sim, sim. Assim como a revista LibreOffice, em algumas edições da Espírito Livre, elas têm temas. Então, uma que nós estamos organizando, tem 3 edições em produção. E isso é que é interessante também. O Espírito Livre não faz a do mês seguinte. Nós fazemos as próximas 4 edições estão em produção ao mesmo tempo. Então tem gente diagramando a edição que vai sair sobre... Não posso falar, né? Posso falar. Uma é sobre cybercultura. Uma... o Cadunico já mandou a capa, então já está praticamente finalizada. Tem uma sobre... são textos relacionados à liberdade. Tem Alexandre Oliva, uma série de textos bacanas. Tem a edição do Fórum Goiano de Software Livre, que está sendo diagramada. E a edição, tem mais uma edição, a do nono Fórum Espírito Livre. Cada evento nosso, a gente gera uma edição especial também. Então, o tema é a edição especial. Cada um dos eventos tem o seu. O Fisley, quando a gente participa do Fisley, o Fisley também tem uma edição especial. Então, a gente consegue a Latinware igualmente, a Campus Party também. Né? A gente faz questão de dar esse tipo de apoio para as iniciativas. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer quando a gente é convidado, e a gente gera uma edição especial sobre aquele evento. É a forma de retribuição da gente estar participando do evento dessa forma. Quem eventualmente organiza um evento de software livre pode se convidar para ir lá e também cobrir o evento deles, e daí sair uma edição a respeito desse evento. Igualmente, exatamente. Até bom que você falou isso. Estamos inteiramente abertos a fazer cobertura de qualquer outro evento. Então, o que a gente faz de retribuição é exatamente isso. A gente gera uma edição especial do evento. O que o evento tem que se propor a fazer? Produzir material e ajudar a equipe da Espírito Livre a produzir material para que esse material seja disponibilizado como uma edição. Okay? Uma pergunta para a Eliane. Eliane, como a revista é focada no LibreOffice, não se corre o risco de chegar em um momento e não ter mais assunto, né, digamos assim, ou não ter colaboradores? Ou você sentiu alguma dificuldade nesse sentido ou não? Não, sempre teve coisas para escrever, sempre teve pessoas contribuindo. Porque a revista do João, a Espírito Livre, por exemplo, é mais genérica, então, teoricamente, seria mais fácil ter mais assuntos, né? A gente ainda não chegou nesse momento. Que bom, né? Que Tem bom. muita matéria em relação a LibreOffice para disponibilizar, muita dica, muito tutorial. Uma das coisas que a gente faz muito aqui quando a gente frequenta os eventos são pessoas que chegam até você e falam alguma coisa em questão de adoção de LibreOffice, e você já pesca aquela pessoa. Você não quer escrever sobre isso? A gente tem, por exemplo, coberturas de eventos que a gente faz. Por exemplo, aqui está tendo uma atividade de LibreOffice. Será uma matéria para ser colocada na revista? Eu já parei para pensar sobre isso. Será que algum dia a gente não vai ter mais o que escrever sobre LibreOffice? Mas como a gente está na edição 17, já vai completar aí mais um ano de vida, eu estou, assim, cada vez mais vai ter informação. Eu dei uma palestra ao meio-dia sobre o LibreOffice Online, sobre o LibreOffice para Android, sobre o LibreOffice 5.0. Então, você vê, sempre está tendo uma novidade. Eu acho que não vai faltar matéria, ao meu ver, né, em relação ao LibreOffice, até porque outras funcionalidades novas são implementadas. Né? E sempre as dicas vão ser desde as básicas até intermediárias e avançadas. Né? A gente já teve edição, por exemplo, de uma pessoa que escreveu uma matéria que ficou grande, mas é como criar uma extensão para LibreOffice. Então, você vê, tem parte de desenvolvimento, tem a parte que é mais básica, uma parte que é mais avançada. Né? Então, assim, hoje eu não vejo, não sei se a gente vai chegar nesse momento. Eu espero que não chegue. Mas eu queria aproveitar para complementar. Tem muita pessoa que me pergunta e que me pede por que a revista não é impressa. Gente, a revista não é impressa porque tem um custo enorme, fenomenal. A gente sabe muito bem que hoje as pessoas estão... geração tablet e celular. Então, a gente faz de tudo para gerar num formato que possa ser lido em qualquer equipamento e de forma que você possa carregar isso no bolso, porque vamos combinar que papel pesa, né? E, enfim, você pode carregar com mais tranquilidade dentro de um hardwarezinho móvel. Então, eu até digo, a revista está aí, os arquivos estão aí, se cada um quiser, pode imprimir o seu.
Mas assim, eu ainda não tive, eu não sei se o João já teve, né, a versão impressa? Pois é, as pessoas pedem muito pra gente, mas assim, falta dinheiro para isso, né? A gente não tem verba para isso, não. A gente já se doa fazendo conteúdo e caçando colaborador, porque isso é um outro trabalho também, tá, gente? E ter o conteúdo lá não é uma coisa fácil, né, João? Você tem que correr atrás das pessoas também. Olha, você não quer escrever sobre isso? Você não quer falar sobre isso? Né? Então, eu digo assim, se alguém quiser, tiver vontade de patrocinar a gente, né, João? A gente aceita doações aí, ó. Manda imprimir, a gente prepara o arquivo, né? Eu sou meio... E eles perguntam mesmo assim, e se a gente quiser imprimir, pode imprimir? Pode. Né? E por que vocês não fazem? Pelos objetivos que a Eliane já falou. E eu vou mais além. Os veículos de massa que eram focados em papel estão saindo do papel exatamente por isso. A gente ir para o papel é andar para trás, a meu ver. Em segundo lugar, o dia que eu tiver dinheiro para imprimir a Espírito Livre, eu patrocino a equipe do Scribus para desenvolver uma funcionalidade que ainda não existe. Eu acho que, de novo, vai ser uma contribuição muito mais válida do que criar peso de porta, né? Que é o que a revista se torna depois de um ano de lida. Né? Assim, pergunto para vocês têm coleção de revistas? Foi o tempo, né? Antigamente se fazia coleção, hoje você tem a mesma coleção dentro de um tablet, ou na nuvem, ou onde quer que seja. Então, é gerar mais papel, mais coisa para entulhar. Né? Então, enfim, eu faço coro com a Eliane, recomendo e fortemente que nem que hajam edições impressas, assim, que se foque realmente no digital, e quando houver recurso em caixa para isso, coisa que ainda não tem, a gente promove a inclusão não só de recursos dentro do LibreOffice, para que se gere, por exemplo, edições. Uma proposta que a gente tem trabalhado é exportação automatizada de EPUB. O LibreOffice tem uma extensão que faz isso, não tão perfeitamente, mas tem. O Scribus nem tem. Então eu tenho que pegar o arquivo do Scribus, se eu quiser gerar um EPUB. EPUB formato para leitor, né? Leitor tipo Nuke, alguns leitores, né, de livros digitais usam o EPUB, sem falar que é um formato aberto também. Né? O PDF nos parece ser o formato ISO mais adequado. Não quer dizer que é o melhor, mas a princípio é o mais adequado. Hoje ainda existe um uso muito grande, maciço, do PDF. Eu acredito que isso vai acabar com o tempo. Formatos como XML, entre eles o EPUB ou outros, vão dominar, eu acredito que no futuro, já que o PDF, além de tudo, apesar de ser ISO, não é bem um formato aberto. Né? Então ele é um formato popular, é um formato ISO, mas não é um formato aberto. Né? Agora é o seguinte, fica aí, faço o coro também com a Eliane para quem tiver interesse. Tanto a revista LibreOffice precisa de doações, como o projeto LibreOffice precisa de doações, a Espírito Livre, revista, precisa de doações, e os outros projetos da Espírito Livre também precisam de doações. É assim que os projetos vão caminhando. Alguém na plateia produz algum material assim, não sei se uma revista, um fanzine, até um fanzine, uma folha só já está valendo, que tem alguma experiência do uso de software livre que possa relatar aqui para a gente, compartilhar com a gente? Acho que ninguém, então. Bom, alguém tem alguma pergunta para a gente começar a abrir a plateia? Tem? Ah, tá joia. Boa tarde. Antônio Carlos, Belém, do Serpro. É uma pergunta para os dois, mas logo em primeiro lugar aqui para Eliane. Como é que está a perspectiva e a previsão lá no caso do LibreOffice para o mobile? Você perdeu minha palestra ao meio-dia, te conto nos bastidores. Tá, mas e aí? A sua Tá palestra bom, de gente. meio-dia coincidiu com outra palestra minha, então... Não quero saber. Então, malcriada. Bom, para quem não estava na minha palestra, vou dizer então. Em primeiro lugar, hoje já existe uma versão de visualização do LibreOffice, que é o LibreOffice Viewer,
que é só para visualizar arquivos no formato ODF. A versão 5.0 que vai sair no final do mês vai sair com uma versão para Android. Final do mês. Hã? Agora, né? Agora. É uma versão, evidentemente, tá, Antônio? Eu perguntei isso para a plateia, tá? E eu faço a pergunta aqui agora. Alguém aqui faz edição, uma monografia ou uma planilha dentro de um tablet ou dentro de um celular? Não. Não. Né? Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque agora na versão 5.0 do LibreOffice a gente vai liberar um editor de ODF. Ou seja, o cara vai poder pegar o arquivo dele, um texto, vai poder editar. Vai pegar uma planilha, vai abrir, vai poder editar. Pô, mas eu quero fazer uma fórmula escabrosa, uma macro. Não, aí já não. A gente colocou funcionalidades básicas para que a pessoa possa operar. Né? Então, assim, já tem 5.0. Se você quiser, inclusive, testar, já tem aí para teste. Eu já tenho algum tempo já. Não, agora é para o João. Para o João agora, é o seguinte, os cribos, por exemplo, eu acho que, pelo que eu observo, a Espírito Livre, ela utiliza muito, né, essa ferramenta chamada Scribo. Sim. E eu observo muito que as pessoas, quando vão fazer, hoje, periódicos eletrônicos, eles têm muito, no software livre, tem muito pensado ou no Inkscape ou no próprio GIMP, né? Algumas outras, enfim, algumas pessoas usam mesmo a própria, o recurso do editor, do LibreOffice e tal. E vejo o seguinte, que as pessoas, não é resistência à questão do Scribble, mas é um pouco o domínio e tal. Parece assim que o Scribble tem algo que ele está passando muito à margem, muito à parte, né? O que a Espírito Livre tem pensado para que esse gap ela possa ser minimizado e se possa aproximar mais? Porque eu não sou, por exemplo, não utilizo o Scribble, mas confesso que eu vejo que é uma ferramenta poderosa, por exemplo. Estranhamente o pessoal faz uso de outras ferramentas. Algumas pessoas, por escolha, no caso da revista LibreOffice, mera escolha, escolheram usar o LibreOffice para mostrar o poder da ferramenta e ponto, né? E nada mais óbvio, nada mais importante que isso. No caso do Scribus, ele tem facilidades quanto a fechamento de arquivo para gráficas e para outros formatos. Então, assim, se a pessoa fizer um periódico em Inkscape, eu te confesso que ele vai ter mais dificuldade do que facilidade. Se ele for fazer no GIMP, piorou. São ferramentas específicas para situações específicas. Pelo menos a gente tem trabalhado dessa forma. O Scribus ele é muito bom para você trabalhar, muito leve, na minha opinião. Então, dos três, ele é o mais leve, tá? O que consome menos memória, menos hardware. Você consegue rodar. O Scribus está em todas as plataformas possíveis. Coisa que, por exemplo, você tem um pouco de dificuldade para rodar. Por exemplo, existe tanto o GIMP quanto o Inkscape para Windows, mas eles são mais pesados do que as versões respectivas no Linux. Então, se você for trabalhar com essas ferramentas no Windows, você vai ter uma dificuldade. O Scribus, estranhamente, é o mais leve deles e trabalha com arquivos grandes. Eu trabalho com arquivos de 100 MB, de 200 MB dentro do Scribus, sem travar numa máquina modesta. Eu não conseguiria fazer isso com o GIMP, eu não conseguiria fazer isso com o Inkscape, nem a pau. Eles consomem mais hardware conforme eu vou trabalhando com arquivos maiores. Então, eu acredito que é falta de informação, baseando-se nisso, falta de informação mesmo, porque é um software relativamente simples de usar, é um software, a interface deles lembra muito a interface do PageMaker. Quem já trabalhou com PageMaker antigamente, versão 5, versão 6, 6.5, se parece muito. Então, quer dizer, visualmente falando, não é um software que causa medo, diferente do Blender, assim. Você olha para ele olha para você, você não faz. Não há uma interação. O Scribus ele é mais amigável, eu diria. E é relativamente simples, eu também confesso. De todos os recursos que a gente tem, por exemplo, na barra de ferramentas, se eu uso um 5 ou 6, é muito. Sendo sincero com você. A Espírito Livre tem um modelo padrão das matérias. O nosso objetivo é conteúdo, nosso objetivo não é design. Eu deixo isso bem claro, porque existem revistas que têm um apelo maior ao design. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é liberar material. Se eu tiver que liberar material com velocidade em detrimento do design, eu farei isso.
né? Eu prefiro que a revista saia rápido em tempo, com material consistente e certo e correto, e não tão bonito, do que eu apelar para a beleza e atrasar uma série de outros processos. Então, o objetivo principal, liberação de conteúdo, né? Que é um dos fundamentos do software livre, né? Libere rápido, né? Então, enfim, eu confesso que seja isso mesmo. Essa semana passada eu estava conversando com um amigo que é de uma produtora, de uma agência de propaganda em Vitória. Ele sequer sabia que existia o Scribus. Quando eu falei com ele, eu falei, bicho, tá aqui o link, tá aqui um arquivo nosso, fonte, abre e dá uma olhada. Depois que ele abriu, ele riu, falou, é isso aqui? Tipo, é só isso aqui? Eu falei, sim. Não, mas parece ter um troço errado, porque o arquivo do Scribus tem 30K. Eu falei, mas é isso mesmo. E ele ficou assim, indignado, porque ele trabalha com InDesign, os arquivos do InDesign, aquela monstruosidade. Só para abrir paleta, você senta e chora para você esperar as paletas abrirem. Quem trabalha sabe. E no caso de você ter autonomia na ferramenta, de poder fazer uso, o LibreOffice também permite isso, obviamente. Você ter um pacote e instalar ele na máquina que você quiser, me dá muito mais poder e muito mais, eu diria, tranquilidade do que você trabalhar com uma ferramenta que você sabe que ela está migrando toda para a nuvem, e indo, e daqui a algum tempo você já não tem a versão mais desktop, você vai estar 100% preso numa nuvem de uma empresa que vai te cobrar, né? Sim. Online. O que ocorre é o seguinte, existem ainda versões que funcionam no desktop, eu não sei se eles estão preocupados em parar essas versões, não sei. O que eu sei muito bem é que, como nem sou desenvolvedor, mas sei que o desenvolvedor sabe muito bem quais são as versões que estão disponíveis, piratas, rodando nas máquinas, isso é fato. Não é nem difícil descobrir isso. Então, assim, eu acredito que é uma questão de tempo que as versões desktop desses aplicativos proprietários deixem de funcionar, fazendo com que a pessoa migre de um jeito ou de outro na marra para a nuvem. Então, eu tendo um software como o Scribus, como o Inkscape, como o LibreOffice, como o GIMP, instalados na máquina, me dão mais autonomia, eu diria. Menos preocupação. Rapidinho. E, João, Antônio, tem uma coisa. Nós temos um chamado aberto no projeto do LibreOffice há 11 anos. Ou seja, é um chamado que está lá, não foi colocado como prioridade, que é uma funcionalidade que o Scribus tem, que é o agrupamento da caixa de texto, onde ele reorganiza o texto automaticamente para você. Você cria lá 3 caixas de texto, né, colunas. Então, o LibreOffice, hoje, eu fico pensando, eu já usei o Scribus para diagramar, eu já colaborei com a revista da revista Espírito Livre. É fácil, é muito fácil. E você lida basicamente com objetos de desenho, caixas de texto, né? Ou seja, imagens. E aí, a questão hoje, que eu fico pensando assim, o dia que algum dos desenvolvedores, né, pegar esse chamado que tem há 11 anos, mas tudo bem, que eles consideram que não é prioridade. Está funcionando, não está parado o software. Que o dia que ele tiver essa funcionalidade que o Scribus tem, isso daí vai ser uma coisa de louco. Que aí eu acho que vai ter mais gente ainda usando. Porque eu já recebi de uma pessoa que faz um jornal da igreja usando o Draw porque ele se inspirou na revista. Por quê? Porque ele... o Draw, exatamente. Ele se inspirou nisso porque ele viu que é possível. É só você botar a criatividade para frente. 11 anos, mas tudo bem. Agora, desculpa. Certo. Fazer uma pergunta para os 3, enfim, né, que mexe com o LibreOffice, Eliane também, né, e tal. Como que é o desempenho dele quando o LibreOffice em si usado em sites que necessitam, por exemplo, sites jurídicos e sites governamentais que precisam de uma ferramenta de texto, uma ferramenta de, enfim, né, das ferramentas que hoje em dia só os proprietários, a maioria dos lugares em que eu já trabalhei usavam softwares proprietários, né, para abrir os arquivos, enfim, como que é esse desempenho nesses sites, o LibreOffice? Sites jurídicos, sites do governo,
sites de contabilidade. Você diz disponibilização dos arquivos? Isso. Nos formatos? Os Você formatos. sabe que eu estava aqui agora vendo uma postagem no Facebook? E, ao mesmo tempo que eu fico contente de ler isso aqui, eu fico deprimida, porque assim, diz que o governo francês, o diretor de tecnologia do governo francês, ele rejeitou o formato ou XML, que a gente sabe que é um formato proprietário. Sim. Ou seja, ele apoia e suporta o ADF. Hoje, só para responder essa tua pergunta, algumas palestras que eu estou dando aqui, ou até painéis, eu bato muito nisso, que a gente precisa do apoio do governo. Não adianta ele pegar e vir para evento e dizer que dá apoio, que suporta, que está junto, que se no portal dele, ele coloca, inclusive, tem uma lei de acesso à informação que fala exatamente isso, que o cidadão possa abrir os seus arquivos em softwares. Ele não pode definir que o cara tem que ter o software Z para abrir aquele conteúdo que é de acesso ao cidadão. E eu digo para você que muitas empresas chegam e dizem exatamente assim: a gente não migra porque o próprio portal de governo bota lá no formato que não é um formato aberto. Sim, esse é o problema de onde eu trabalho, que eles falam que não migram para o Libre porque falam que não vai abrir arquivo. Por exemplo, o jurídico lá fala a gente não vai mudar para o proprietário para o Libre porque tem arquivo que não vai abrir. Ou senão o pessoal da contabilidade também fala, vai ter arquivo que não vai abrir. Às vezes não tem nenhum conhecimento, mas tem o medo da mudança por não abrir, por não ter o conhecimento. Mas devo aqui ressaltar, apesar de eu criticar muito o governo, que no site da Receita Federal do Brasil existe lá uma parte de formulários, onde a Receita diz que ela adotou o LibreOffice, na época era BROffice, agora é LibreOffice, e ela usa o formato ADF. E a Receita teve a preocupação ainda de pegar os seus arquivos e colocar lá. Você vai no site da Receita e você vê, formato ADF. Né? Então, por isso que eu sempre bato. A gente precisa mais, entendeu? Que o governo apoie mais. Não adianta só pegar e levantar aqui, levantar a mão e dizer que assinar a cartinha de intenção. De boa intenção, o inferno está cheio. Entendeu? Então, eu acho bom que ele cumpra aquilo que ele promete. Né? De dizer que apoia, mas de verdade. Né? Vamos junto fazer. E fazer. Porque senão, eu já ouvi isso. Olha, site do BNDES tem arquivo. É verdade. Tem arquivo .doc. Por que a porcaria não tem .pdf, né? É isso. Até porque tem uma coisa, você não quer dizer, PDF, mas o cara tem que preencher. Cara, gera um formulário em PDF editável. Isso qualquer software faz. É uma questão de boa vontade. É boa vontade. Tem uma pergunta aqui para o João, pelo aplicativo Macadu, o aplicativo do Fisli. João, explique como é o processo de elaboração do Espírito Livre. Aí, a outra pergunta, talvez seja da mesma pessoa, João, pode explicar como é o processo de produção da revista? Tá. Processo mais, talvez explicação mais detalhada sobre de forma mais detalhada, né? Sim, vamos lá. Primeiro, a gente identifica uma demanda de texto, de tema, que pode ser através de um evento, que pode ser através do excesso de textos em uma área específica, de uma temática específica, através de sugestão. Essa é a primeira parte. A gente detecta a escolha do tema, que pode ser feita por vários formatos. A segunda parte é a partir do momento em que essa temática foi escolhida, a gente verifica dentro do nosso banco de dados se já existem textos ainda a serem publicados que já estão devidamente corrigidos ou diagramados. Né? A terceira parte, isso tudo acontece, algumas de forma paralela, outras uma após a outra. Terceiro momento, a gente abre a chamada de trabalhos, faz convites em específico para uma pessoa ou outra, para um colaborador ou outro, que a gente sabe que vai poder agregar ao poder enviar o seu material. Isso especificamente, por exemplo, se o tema é computação em nuvem, eu sei que o Antônio escreve sobre computação em nuvem, eu faço a chamada de trabalhos, mas entro em contato com o Antônio. Antônio, a edição X vai sair com a temática sobre computação em nuvem, manda um texto aí para a gente. E a partir daí, os textos são reunidos. A partir do momento que os textos estão reunidos, entra em cena Vera Cavalcante, que recebe esses textos para passar pelo processo de revisão.
Processo de revisão feito, isso que eu estou falando, é de uma edição, mas em paralelo a gente está fazendo a mesma coisa em etapas diferentes de outras edições, né? Artigos revisados e na mão dos diagramadores, no caso eu e Hélio e mais recentemente o George, a gente dá cabo da diagramação da revista utilizando as ferramentas gráficas Scribus, GIMP e o Inkscape, né? A diagramação ocorre dentro do Scribus, mas se eu preciso retocar uma foto, eu vou usar o GIMP. Se eu preciso fazer um banner ou alterar algum elemento gráfico, eu vou usar o Inkscape. Diagramamos, mandamos novamente os materiais diagramados para a Vera. Vera passa por uma segunda revisão dos textos. Logo após essa segunda revisão, o texto volta para a minha mão, eu fecho a edição, faço um arquivo único com todos os PDFs gerados, cada um de uma matéria. É importante que eu gosto de ressaltar isso, diferentemente da revista do LibreOffice, que existe um arquivo com toda a revista dentro deste arquivo, lá é ODG, né, que é do Graphic. Perfeito. Então é a mesma coisa. Pesa muito, pesa muito. A gente faz a mesma coisa. O que eu faço? Eu trabalho com cada matéria é um arquivo específico. Então aí eu consigo abrir o Scribus com leveza para trabalhar cada um dos arquivos e no fim eu junto isso. Após juntar esses arquivos, a edição já finalizada volta para a Vera. Vera novamente revisa a edição já fechada, porque pode ter erro em número de página, erro no sumário, no nome de um autor, alguma coisa específica. Vera me manda as últimas correções, eu fecho o arquivo e disponibilizo no portal. Então, assim, basicamente, tentando ser bem rápido, é isso daí. Dentro desse processo, a gente usa algumas ferramentas, delas a mais mágica após o Scribus é o GhostScript, que é a ferramenta que une esses PDFs. Vocês usam também o GhostScript? Não, né? O GhostScript eu uno todos esses PDFs, faço um PDF. O conjunto de PDFs, para vocês terem uma ideia, fica em torno de 350 MB, 400 MB. Depois que eu uso o GhostScript para juntar esses PDFs, eu transformo 400 em 15, em 12. Ele comprime bem. Porque eu trabalho com os arquivos em 300 dpi. Aí, dependendo de uma matéria com 8 páginas e cada foto com 3 megas, você soma aí, uma matéria dá lá 20 megas. Entendeu? Então. Microfone. A gente diminui um pouco o arquivo, lá vem o papel dos minutos, 5 minutos. Então, assim, a gente pega e reduz o arquivo, porque ele pode estar com 300 dpi, mas é a questão da dimensão dela. A gente diminui porque, sim, chega lá, às vezes, 20 mega num arquivo só de foto. Aí a gente vai lá e reduz para poder... A gente escolheu trabalhar com os arquivos originais, no tamanho original, porque já houveram casos da gente reduzir a qualidade da imagem, reduzir o tamanho da imagem e colocar essa imagem para trabalhar. E no momento da visualização ali, ela está muito legal, está bonitinha, está rápida. A gente, na correria, a gente diagrama desse jeito, mas na hora que a gente vai gerar o arquivo final e comprimir lá na ponta, usando o GhostScript, a qualidade cai muito. Então a gente preferiu trabalhar com o arquivo original, porque ele vai sofrer a redução na hora que a gente usar o GhostScript. Entendeu? Então, funciona. Vocês fazem o contrário, na verdade. Vocês usam o oposto. Né? Você já usa o PDF do LibreOffice e não espreme ele lá na ponta. Eu trabalho com o original e espremo no final. Só 85. Uma pergunta para a gente finalizar. Uma pergunta que eu sei a resposta, mas tem que perguntar, né? Vocês ganham dinheiro com a revista? Se vocês têm algum tipo de ganho financeiro com a revista? E se vocês aceitam patrocínio, por exemplo, se uma empresa quisesse patrocinar ou fazer uma edição patrocinada ou colocar inserção de alguma publicidade dentro da revista. Então, a revista do LibreOffice a gente não ganha dinheiro com isso. Dinheiro assim, din-din, espécie, depósito em conta, nada disso. Mas se, por exemplo, uma empresa chega e diz, eu quero colocar um banner da minha empresa ali, a gente faz uma moedinha de troca. A moedinha de troca a gente quer uma colaboração do código, a gente quer o financiamento de folhetos, ou seja, a gente quer a coisa pronta, entregue. O dinheiro a gente não recebe.
Evidentemente que muitas pessoas devem ter curiosidade de falar assim, pô, por que vocês fazem isso de graça? Isso é um hobby, isso é uma coisa que é pessoal, eu tive essa criação de querer compartilhar informações com as pessoas. Então, assim, o que eu puder adquirir, de quem quer que seja, eu quero sempre direcionar para o projeto. E é assim que a gente faz. Quando alguém pede alguma coisa, a gente fala assim, dá para você comprar uma passagem aérea para fulano ir no evento XPTO? E evidentemente que a gente pega, faz depois um relato sobre isso. A Espírito Livre aceita patrocínio, considerando que a gente reverte esse recurso para os projetos. Então, fato, o dinheiro não fica na conta, o dinheiro se esgota muito antes dele existir até. Recebemos doações também. Se uma empresa tiver interesse em patrocinar uma edição, desde que o conteúdo possa ser disponibilizado nos formatos e nos termos que a Espírito Livre prevê, não vemos o menor problema, inclusive seguindo a linha editorial que a gente já segue também. Isso vale tanto para a edição quanto para uma peça publicitária específica que a pessoa queira publicar. Em outras palavras, ele não basta ele querer que o banner dele apareça porque ele está pagando, digamos assim. O banner tem que, além de obedecer certas normas, não ser apelativo, tem uma série de recursos que estão lá específicos, tem que ser condizente com o teor da revista. As considerações finais, então, da Eliane e do João, para a gente encerrar o painel. Considerações finais. Aceitamos colaborações de conteúdo para a revista. Por favor, redação@libreoffice.org. Estamos abertos. Obrigada pela paciência de vocês em querer ouvir o nosso case. Eu acho que sempre é muito importante. Divulguem o nosso projeto. João. Faço minhas palavras, Eliane. Convido a todos a contribuir com a revista LibreOffice, com a revista Espírito Livre e com outros projetos de código aberto, caso vocês não tenham ou interesse ou vontade de escrever. Eu acho que a contribuição vai muito além disso. O nosso meio de contato é contato@espiritolivre.org. Todos os nossos canais estão disponíveis para contato, então pelo site você entra em contato com a gente, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Diaspora. A gente recomenda fortemente o uso do Diaspora e outras redes abertas. Fortalecemos aí com isso, tentamos fortalecer com isso aí a comunidade para fazer com que, por exemplo, na próxima edição tenha mais 2 pessoas aqui na mesa falando dos cases das suas respectivas revistas e projetos. Ok? É isso. Obrigado. Só uma consideração final é que, para quem não leu ainda as revistas, é importante que os textos são bastante atemporais, então tem lá falando o que é software livre, o que é GNU Linux, os tutoriais do LibreOffice. Então, de repente, alguém quer aprender um pouco mais sobre essa área, pode baixar as edições antigas das revistas para ler lá, porque tem muita coisa boa escrita, muitos tutoriais bons escritos, e isso não se perde com o tempo, isso tá lá registrado. Obrigado a todos e bom FISLI para vocês. Escada para mexer no banco.